Olá, me chamo Pablo e este aqui é um vídeo destinado à utilização de lotes de produção e ordem de produção na ferramenta CHPNet Sistemas. Para começar, a ideia desse vídeo é entender como utilizar uma matéria-prima para produzir um produto final. Também como utilizar a tela de ordem de produção para controlar status, controlar quem iniciou a produção ou qual que é o colaborador responsável por ela. No meu arquivo Word, eu adicionei tudo que eu vou precisar para produzir esse produto final. Não é necessário isso numa operação real, porém eu coloquei aqui para ilustrar e desenhar melhor na tela e nos seus pensamentos como a gente vai fazer isso e qual é o resultado final. Aqui eu possuo a quantidade necessária de cada produto, que é uma matéria-prima, também é um insumo, quantidade necessária para produzir esse bolo de 1 kg. Ou seja, para chegar nesse bolo de 1 kg de morango aqui, eu preciso de 150 de farinha de trigo, 150, estamos falando de gramas. 150 gramas de açúcar, 4 ovos, 10 gramas de fermento em pó e assim vai até produzir. É claro que aqui tem uma lista muito reduzida, poderia ser muito mais insumos, mas para simplificar e tornar esse vídeo mais fácil de se entender, eu deixei somente esses insumos. Dentro do software CHPNet Sistema, como que configuramos isso? É até que muito simples. Aqui no cadastro de produtos, basta ter todos os produtos cadastrados, todos os insumos e o produto final, tá? Eu tenho todos eles cadastrados e não tem nada demais nele, basicamente. Aqui no açúcar, eu tenho só a descrição, apontando que é um insumo, é uma categoria de insumos. Eu coloquei o tipo de produto como matéria-prima, um custo, tá? Que é o ideal que você tenha um custo. Com isso, você vai conseguir estimar quanto lhe custa aquela operação, poder transferir custos para outras áreas e ter um relatório produzido sobre isso aqui. Eu coloquei também uma quantidade em estoque que eu tenho 10 quilos desse produto açúcar, todos eles têm quantidades similares, 10 quilos, 20 quilos, só para a gente entender que ao final da produção ele vai subtrair essa quantidade em estoque. Com isso, poderia muito bem alertar ao meu usuário ou a um responsável que um insumo está acabando e ele precisa comprar mais, tá? Essa é a ideia. Mas vocês vão conseguir entender isso conforme eu vou lhe mostrando no vídeo. Uma coisa que eu deixei de fazer para poder fazer agora no vídeo é, aqui no meu produto bolo de 1 kg, na aba de insumos, perdão, eu preciso apontar os insumos para produzir esse produto final. No botão incluir, clicando na lupa, eu posso preencher os insumos. Vamos pegar aqui. Lembrando que eu cadastrei esses insumos dentro do software. Vamos lá, o primeiro insumo é o farinha de trigo. Vou pesquisar aqui só FAR, ele vai encontrar tudo que tem FAR escrito. Farinha de trigo. Quanto de farinha de trigo eu preciso para produzir um bolo de 1 kg? E aí eu vou apontar a quantidade, é 150 gramas. Lembrando que a unidade principal do meu produto está como quilo, ou seja, eu preciso colocar 0,150. Se estivesse como gramas, eu poderia colocar 150 diretamente, mas não está, então esse é o tratamento. 150 gramas. Beleza. Agora, de açúcar, quanto que eu preciso? Vou clicar no botão incluir, apontar e vou digitar aqui o açúcar. Açúcar, eu preciso de 150 gramas de açúcar também. Quantos ovos? 4 ovos, 4 unidades. Vou pesquisar aqui. Opa, unidades na cabeça. Ovos, 4 ovos para produzir este bolo. Quantas gramas de fermento em pó? 10 gramas. Incluir fermento em pó. E aqui eu vou apontar a quantidade. Lembrando que está em quilos, ou seja, 0,010. E aí é 10 gramas. Para simplificar, eu poderia ter cadastrado esse produto como gramas, sem problema. Mas não vem ao caso. Agora, fermento em pó já foi. Leite condensado, 150 gramas também. Vou buscar aqui, leite condensado, 150 gramas. Creme de leite, 100 gramas. Beleza. Agora, morangos. Morangos são 300 gramas. Acho que é a maior quantidade que existe. Chantilly, 200 gramas. Chantilly, 200 gramas. Agora, essência de baunilha. 10 gramas, 0,10. Maravilha.
Agora, eu já cadastrei todos os produtos que são utilizados para insumos, basicamente. Só confirmar aqui, creme de leite. Creme de leite, beleza, está certinho. Todos os produtos estão aqui cadastrados. Agora eu posso clicar no botão salvar. E agora eu tenho esse produto cadastrado e também tenho apontado quanto de cada produto é utilizado para produzi-lo. Agora, vamos fazer um lote de produção. Qual que é a diferença de um lote de produção para uma ordem de produção, que eu tenho essas duas telas no software quanto a isso? Um lote de produção, eu posso ter mais de um produto sendo produzido. Num lote de produção, eu posso ter um produto que se chama bolo de 1 kg, sabor morango sendo produzido, sabor uva, sabor brócolis, sabor Nutella, o que for eu posso ter. Já a ordem de produção é unitária, ou seja, cada um eu consigo ver nessa ordem de produção. A ordem de produção do morango, a ordem de produção do de uva, a ordem de produção do de brócolis. Eu posso mexê-los separadamente, compreende? Então vamos lá entender isso na prática. Lote de produção, incluir, eu tenho dois campos iniciais, início da produção e final da produção. Se eu preencher o início da produção, ele já entende que essa produção, quando eu clicar no botão salvar, ele já vai iniciar ela com o status de produção iniciada. Eu não vou preencher isso por enquanto. Vou colocar o responsável, que vai ser o gerente CHPNet. Aqui o responsável pelo lote de produção em si. Poderia ser muito bem um colaborador destinado. Aqui abaixo, eu vou clicar no botão incluir para incluir uma ordem de produção. Lembre-se que estamos produzindo o bolo sabor morango, ou seja, uma ordem de produção referente a esse bolo sabor morango. Colocar do tipo, produzir. Número de controle, isso aqui poderia vir automático, mas não configurei isso, então vamos colocar aqui 6, que é o mesmo ID do lote. Agora, vamos fazer a seguinte. Aqui a classificação, eu coloquei como produção, mas poderia ser urgente, prioridade, ou qualquer outro tipo de configuração pode se adaptar a ela. Início da produção. Se eu setar algum início da produção e salvar, o meu software vai entender que a sua produção já foi iniciada. Se eu deixar sem a produção data preenchida, ele entende que ainda não foi iniciada, ele ainda está apenas com a situação de registrada, que é esse status aqui azul mais clarinho. Mas eu vou preencher a data de hoje, atual, e vou dizer que minha produção já está sendo iniciada, tá? Que eu poderia muito bem deixar para amanhã, depois da data que eu precisar. Responsável, quem é o responsável por essa produção específica? Ou seja, eu tenho um responsável pelo lote como um todo, e eu posso ter um responsável somente pelo bolo de morango, que é o Pablo, que é referente a um chefe que está fazendo o bolo de morango. Eu poderia ter o Paulo como o chefe referente ao bolo de chocolate. E vou apontar aqui. Agora, aqui no produto produzido, eu vou apontar qual que é o produto final que eu quero produzir, que é o bolo de 1 kg. Quantos bolos de 1 kg eu quero produzir? Basicamente, são 11 bolos de 1 kg. Preenchi bolos de 1 kg e preenchi a quantidade, 11 bolos de 1 kg que eu preciso produzir, sabor morango, ele já me deu aqui os insumos necessários para produzir esse bolo. Ou seja, eu tenho todos os insumos aqui e todas as quantidades. Farinha de trigo eu preciso de 1 kg, 650, açúcar 1 kg, 650, ovos, 44 ovos. Ele fez toda a multiplicação para você e também te dá o custo, tá? Ele pega, de acordo com a quantidade que é necessária para produzir 11 bolos de 1 kg e te dá todos esses valores também, o valor de custo total. Você pode analisar esses dados, que são muito importantes para a produção final do bolo, entender aonde está sendo gasto os valores e talvez até tirar relatórios futuros. Tá? Isso aqui é show de bola. Agora, temos aqui o nosso serviço realizado. Eu vou clicar no botão salvar, sim, e aí eu vou ter iniciado essa ordem de produção com status de verde iniciada, basicamente. Vou clicar no botão salvar, sim, e aqui eu vou ter um lote de produção gerado. Se eu clicar no botão filtrar aqui, na verdade ele não está no status de abertos. Se eu clicar no botão de filtrar, eu vejo que vou filtrar somente os que estão, eu vou deixar esse mesmo. Eu vou ter aqui o meu lote de produção gerado, tá? E se eu clicar nele e clicar em alterar, eu consigo ver dentro desse lote quais são as ordens de produções que eu possuo, que são os produtos que estão sendo gerados. Lembrando que o lote, a explicação que eu dei, é que o lote pode ter vários produtos sendo produzidos ao mesmo tempo. E nesse caso só tem um, para a gente poder entender como é que funciona. Eu posso controlar este produto que está sendo produzido
pela minha tela de lotes de produção, ou eu posso controlar ele diretamente pela tela de ordem de produção, que é unitário, lembra? Ou seja, aqui eu possuo esse lote de produção produzindo um bolo de morango, essa ordem de produção produzindo um bolo de morango, 11 quantidades desse bolo de morango, está com status de iniciado. Eu posso muito bem tratar esse status. Ah, já passou de tal fase. Eu posso mudar o status aqui para qualquer outro criado. Posso ter em andamento, próximo de finalizar, ou qualquer outro tipo de status. Eu vou mexer um pouco mais nele aqui. Eu não vou mudar o status por enquanto. Eu vou clicar na minha ordem de produção, vou clicar em alterar nela, e aqui eu estou vendo que está em andamento. Agora, eu tenho algumas abas aqui, ó. Eu possuo algumas abas para poder utilizar toda a minha ferramenta em si, ok? Eu posso tratar situações também, como também posso tratar em situações, eu posso entender as minhas perdas, ou seja, a minha ideia é produzir 11 bolos, porém eu posso muito bem, por algum motivo, a massa não rendeu, ou algum insumo acontecer, algum processo à parte, eu posso não produzir 11, eu posso produzir apenas 10, então eu perdi um. Como que eu faço isso? Muito simples. Entrei na ordem de produção, em situações, eu tenho aqui, ó, incluir, para incluir uma perca, tá? E eu posso apontar aqui que o meu bolo de morango sofreu uma perca de uma quantidade. E vou clicar aqui no valor e vou clicar no salvar. Eu posso também preencher o motivo, tá? Sem problemas. Eu posso preencher que essa perca de uma quantidade foi por conta que o produto não rendeu, algum processo, perdi uma matéria-prima no momento de realização, a massa não foi muito bem aproveitada. Eu poderia fazer o que for, eu poderia cadastrar um motivo aqui à parte. Não tem um motivo e vou só clicar em salvar e vou salvar. Agora, minha produção teve um andamento, eu vou mudar a situação dela para a situação de finalizada, ou seja, minha produção obteve o sucesso, foi finalizada, eu vou clicar em finalizar, e aí veja só, ele finalizou a minha produção, ele preencheu a data da produção como a data de hoje, porque eu finalizei ela. Se eu voltar aqui no meu lote de produção, eu consigo ver meu lote de produção aqui, e dentro do lote de produção eu consigo ver que a minha produção lá foi finalizada, aquela mesmo que a gente encerrou. Beleza? Agora eu vou clicar aqui em salvar, sem problemas. E ele já mudou aqui também o status da minha produção para o meu lote de produção para produzido. Já encerrou. Se eu dirigir-me até a tela de produtos, eu vou conseguir enxergar aqui que no meu produto eu consegui produzir 10 bolos de 1 quilo. Mas lembra que meu objetivo era 11? Por que foi 10? Porque eu registrei aquela perca de 1, lembra? Ou seja, ao invés de produzir 11, eu produzi aqui somente 10. Perdi 1, por algum motivo. Se eu navegar para meus outros produtos, que açúcar, por exemplo, açúcar ele tinha 10 quilos, e aí subtraiu 1,650 kg, e aí baixou a certa quantidade. Olha, ovos. Ovos eu perdi não, utilizei 44 quantidades. Então ele subtraiu para mim aí 44 unidades do meu ovos aqui. E aí isso acontece para todos os produtos que estão incluídos aqui. Todos eles possuem seu estoque subtraído, de acordo com a quantidade que foi utilizada. Então veja só, de uma forma muito simples aqui, o vídeo ficou um pouco demorado porque eu fui explicando cada ponto, mas isso aqui é muito rápido. Se você realizar, é um processo muito simples de fazer e ele tem toda essa extensão de controlar estoque de insumos, controlar o estoque do produto, as percas que foram realizadas por algum motivo, tá? Registrar as percas. Com isso, você pode também ter totalmente o controle em suas mãos, como um controle do software me avisar quando que eu preciso comprar os insumos, ou seja, quando eu for produzir, se eu não tiver quantidade suficiente de fermento em pó, eu não posso produzir esse bolo. Ou seja, o meu software vai avisar, cara, você não possui quantidade suficiente de fermento em pó para produzir esse bolo. Então você não pode prosseguir. Mas, caso você diga, não, eu vou comprar, eu posso produzir. Então você alimenta o estoque e aí agora você tem quantidade de estoque suficiente para produzir esse bolo. E aí chegamos nesse resultado final, que era o nosso objetivo de produzir o bolo de 1 quilo. É claro que produzimos bem mais quantidades, mas foi muito simples de fazer e muito simples de controlar. Então, basicamente, era isso o vídeo de como demonstrar essa utilização e em si ficou muito simplificada. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução e ficamos por aqui.